Graça e paz a todos meus queridos irmãos, a todos meus amigos em Cristo, a você visitante do meu canal Palavras que Edificam Vidas. Aqui quem vos fala é o evangelista André Ramos e eu quero aqui trazer mais um vídeo para você, principalmente você que deseja obter o conhecimento da palavra, desenvolver um texto, ler um versículo, pregar uma mensagem, mas você não sabe como. Por isso eu vim aqui com esse vídeo, como preparar sermão, parte 2. Já tem um vídeo aí, no meu canal, como preparar sermão, parte 1, e agora eu venho como preparar sermão, parte 2, só que agora eu vou trazer a história do rei Ezequias. Então fica aqui comigo, mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Palavras que Edificam Vidas, e aí deixa sua curtida, deixa o seu comentário e diga o que você achou desse vídeo. E não se esquece, compartilha, porque assim você vai ajudar a divulgar a palavra de Deus. Escute isso. Vamos aprender como preparar um sermão aqui, parte 2, a história do rei Ezequias. Primeiro nós vamos fazer a introdução. Todo sermão ele tem que ter introdução. Eu aqui já adiantei, alguns tópicos para vocês aí entender melhor como você vai preparar um sermão. Então, primeira coisa, você vai ter que fazer a introdução. Na introdução, você inicie falando quem foi o rei Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou por 29 anos, no ano 726 a 697 a.C. Ele era filho de Acais e de Abi, e ele começou o seu reinado aos 25 anos de idade. Ele seguiu o exemplo brilhante de seus antepassados, assim como de Davi. Por isso a sua história foi marcada, e ele próprio seguiu os caminhos, andou nos estatutos do Senhor, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, ele foi fiel, e isso a gente vai ver até mesmo no decorrer da mensagem. Então, primeiro, é isso que você vai falar na introdução, um pouco de quem era o rei Ezequias. Aí nós vamos para o primeiro tópico, e aí nós vamos falar sobre que ele foi acometido por uma enfermidade, e o próprio texto vai dizer que a enfermidade era mortal. Sendo mortal, era incurável, e isso aos olhos dos homens. Não tinha mais jeito, não tinha escapatória, não tinha para onde ele fugir, não tinha a quem ele recorrer, não tinha medicina, não tinha médico nenhum que pudesse fazer com que o quadro do rei Ezequias fosse mudado. Então a enfermidade, ela era incurável. O próprio texto já diz que quando o profeta Isaías entrega a mensagem, diz que ele colocasse a sua casa em ordem, pois ele iria morrer. A sua sentença já estava decretada. A enfermidade era para a morte. Porém, não existe nada, absolutamente nada, que Deus não possa resolver. Não existe problema grande, enfermidade incurável, quando Deus ele quer fazer. Observe Lázaro, quando esse estava enfermo, e veio o mensageiro falar para Jesus que ele estava enfermo, e Jesus disse: olha, essa enfermidade, pode voltar e dizer para Maria e para Marta, que não se preocupe, porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Lázaro morreu, mas ressuscitou. Tudo isso para a glória de Deus. Então Jesus provou que a enfermidade não era para a morte, ou seja, que ele tem todo o poder e o domínio sobre a enfermidade ou qualquer tipo de doença.
Então a enfermidade de Ezequias era para a morte, não mais viveria, era para colocar sua casa em ordem e não mais viver. Mas aqui nós vemos o poder de Deus. Então fale um pouco, iniciando sobre a enfermidade dele, que era incurável, que já era determinado, que a sua sentença já estava decretada, que não tinha mais como voltar atrás. Foi aquilo que Deus determinou e acabou-se. Mas a gente vai ver que tem coisas que nós conseguimos mudar, mesmo depois que Deus determina algo. Quando você comove o coração de Deus, quando você anda em comunhão, em retidão com Deus, tem coisas que você consegue voltar. E assim aconteceu com Ezequias. Ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade mortal, a qual provavelmente era uma úlcera. Assim acredita alguns historiadores, que tratava-se de uma úlcera, de um câncer incurável. Pois bem, depois nós vamos falar em sequência que foi justamente que Deus pediu para ele colocar sua casa em ordem. Como é que nós devemos interpretar este versículo? Deus pede a Ezequias que coloque a sua casa em ordem. Como entender? Como interpretar? Talvez muito entenda e interprete que Ezequias estava em pecado. Não existia pecado, não tinha nada a ver com o pecado. Não foi as suas falhas, não foi as suas fraquezas, não foi os seus erros que levou Deus a fazer isso, a tomar essa atitude. Não foi o pecado. Colocar a sua casa em ordem, aqui Deus está dizendo: prepara o teu sucessor. Quem vai ficar no teu lugar, é isto que Deus está dizendo através desse texto. Prepara um sucessor, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não mais viverás. Então era isso que Deus estava dizendo para Ezequias: prepara o teu sucessor para ficar no teu lugar, porque a morte é certa. Então colocar a tua casa em ordem é justamente isso que eu quero que você entenda, o que Deus estava falando para Ezequias. Terceiro lugar, ele não se conforma. Ele não se conformou, mesmo que a mensagem estivesse vindo de Deus, por intermédio do profeta Isaías. O rei Ezequias não se conformou com a situação, com a circunstância. E às vezes, meu querido, é isso que você deve abordar. Aonde você vai pregar, para o público que você vai pregar, que muitas vezes as pessoas se conformam com a situação, com a circunstância que sobrevém, que acontece, que você está passando e enfrentando. Se conforma com a situação, e não devemos se conformar. Devemos aprender com Ezequias a não se conformar com a circunstância, com os levantes que se opõem contra a nossa vida. Tente fazer algo que mude a situação, que reverta o quadro, que mude a história, porque com certeza Deus, Ele está te vendo. Se você está em comunhão com Deus, fale isso para o povo, que não se conforme, porque Deus pode mudar todas as coisas. Uma outra coisa que você pode abordar nesse texto de Ezequias: ele chorou muitíssimo. A lágrima comove o coração de Deus, mas uma lágrima que vem um choro da alma, não é algo falso. Às vezes as pessoas mostram arrependimento que Deus conhece, que não é verdadeiro, e não adianta chorar com arrependimento que não é verdadeiro, com algo que não provém do seu coração, do íntimo, lá de dentro. Ezequias chorou muitíssimo, e isso comoveu o coração de Deus, e o salmista disse que o choro
Pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus ouve. Deus viu o choro de Ezequias. E depois de tudo isso aqui, o que você vai abordar? Segundo tópico, em resposta à oração de Ezequias. O que aconteceu através da oração de Ezequias? Vamos ver agora, em resposta à oração de Ezequias. O que aconteceu? Primeira coisa, Deus ouviu sua oração. Deus ouviu a sua oração. Então, quando você for pregar, você vai abordar para os irmãos isso que Deus, Ele ouve, não importa a situação que você está passando, a circunstância em que você se encontra, o deserto em que você está, o vale em que você está passando. Se você está orando a Deus, pedindo, rogando, batendo na porta, Deus ouvirá a sua oração. Então passe isso para o povo, que Deus ouve a sua oração, que Deus vai atender a sua oração, assim como Ele atendeu e ouviu o clamor de Bartimeu, assim como Ele ouviu e atendeu o clamor de Ana, assim como Ele ouviu o clamor de Davi quando perseguido. Querido, são essas coisas que nós devemos, esses pontos principais que nós devemos abordar para preparar o seu sermão. Aí você vai continuar. Primeiro, Deus ouviu a sua oração. Segundo, Deus viu as suas lágrimas. Olha aqui, que ponto glorioso para você abordar no seu sermão e assim expandir isso para a igreja, mostrando que Deus não somente ouve a oração, também como Ele vê as suas lágrimas. Então, coloque isso na sua pregação, no seu sermão, para que o povo entenda que, além de Deus ouvir sua oração, Ele vê as suas lágrimas. Então Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo as noites difíceis que você vem passando, o momento que você está de olho. São essas coisas que você vai abordar ao colocar esse texto, essa mensagem. Deus ouve a oração, Deus vê as suas lágrimas. Deus viu a oração de Ana, Deus viu a lágrima de Ana. Aí você pode trazer outros exemplos e colocar nesse texto, neste versículo-chave, para você abordar o seu sermão, e aí você vai conseguir desenvolver um texto muito claro para as pessoas entender o que você está pregando. Uma outra coisa: primeiro, Deus ouviu. Segundo, Deus viu suas lágrimas. Terceiro, Deus promete curar. Deus, Ele promete curar a Ezequias. Ou seja, foi aí que Deus prometeu acrescentar 15 anos de vida a Ezequias. Irmãos, para quem estava determinado a morte, para quem não tinha mais chance de vida, aí você passa para os irmãos. Justamente agora, Deus promete acrescentar mais 15 anos de vida a Ezequias. Então, como é que eu vou abordar para a igreja? O que é que eu vou passar para os irmãos? Justamente isso. Você que está pensando que é o fim, você que está pensando que tudo está perdido, você que está pensando que tudo está acabado, não está acabado. Deus vai acrescentar algo na sua vida, Deus vai devolver a paz, Deus vai devolver a alegria, Deus vai devolver o sentido da sua vida. Nada está perdido, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então, jogue isso para a igreja, aborde isso, que nada está perdido, que tem solução, que tem resposta. Pegue isso. Isso vai ajudar você a preparar um sermão, a desenvolver o seu texto, a como pregar em uma mensagem, a falar em um versículo que você lê. Então, Deus prometeu curar Ezequias. Uma outra coisa, Deus disse também, prometeu que livraria Ezequias.
Deus promete que livraria Ezequias das mãos dos reis da Síria, e Deus também promete que o salvaria toda a cidade. Não só Ezequias, Deus também disse que salvaria e livraria toda a cidade. Ah, evangelista, e o que é que eu vou passar nesse texto para o povo? Diga que Deus é livramento na vida deles e na vida dos seus familiares, dos seus amigos, da sua vizinhança. Deus prometeu livrar. Então aborde que Deus é livramento, que onde eles estiverem, aonde eles caminharem, Deus está lá dando livramento. E não importa o gigante que se levantar, não importa o exército que vem afrontar, não importa quem vai se opor, a força, o poder de quem se levanta. O importante é que você tem que abordar para o povo que Deus é livramento, que Deus é livramento. Faça o povo crer nisso, acreditar, fortaleça a fé daquele a quem está ouvindo o que você está transmitindo através da palavra de Deus. Então aborde isso, que Deus foi livramento na vida de Ezequias, e Ele promete ser livramento na sua vida, na vida daqueles que estão ouvindo a palavra, porque essa palavra aqui não é a sua palavra, isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é profecia, é palavra profética. Então quando você pregar a palavra, você tem que saber que você está pregando uma palavra profética. Amém? Aborde isso. Prepare o seu sermão, pegue esses pontos chaves, esses tópicos. Aí você vai conseguir preparar o seu sermão e será uma bênção. Uma outra coisa aqui, Deus promete que livrar. Deus diz que deixaria um sinal da vida de Ezequias. Aí você pode dizer, mas irmão André, como é que eu vou me expressar agora em relação a esse versículo? Que Deus prometeu deixar um sinal como prova da cura de Ezequias. Justamente isso. É que quando Deus fala, você vai abordar para os irmãos, aonde você está pregando, que quando Deus fala, Deus promete, Deus cumpre. E Ele disse: eu não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Deus promete e Ele cumpre. Então jogue essa palavra, que quando Deus fala, Deus deixa o sinal, porque Ele cumpre a promessa. E quem sabe, nesse mesmo dia que você estiver pregando, Deus deixará um sinal na vida de alguém, como prova da palavra profética que você está pregando. Uma outra coisa que você vai abordar: Deus, Ele deixou o sinal, e Deus prometeu, através desse sinal que deixaria, retroceder o relógio de Acais, ou voltar 10 graus à sombra do relógio de Acais. Para que você entenda um pouco concernente o que diz esse versículo sobre o relógio de Acais, escute isso. O relógio de Acais, ele trata de um relógio solar egípcio, feito em forma de escadaria, construído pelo seu pai Acais, ou seja, esse relógio foi construído pelo pai de Ezequias, Acais. Era uma escadaria, a qual voltava para o oeste, que subirá, ou que sobe a câmara, o altar, ou quarto superior do palácio do rei Ezequias.
Então, veja como é que Deus trabalha. Deus usa este relógio construído pelo homem para mostrar, para provar que o sinal que Deus disse que daria, e Ele deu. Então o relógio de Acais, ele mostrou, provou que o sol, ele declinou, ele voltou, recuou, retrocedeu 10 graus à sombra do relógio de Acais. Aí você aborda para os irmãos que Deus cumpre a sua promessa. Além de Deus deixar o sinal, Deus cumpre as suas promessas. E você joga para a plateia. Que promessa Deus tem te feito? E você, que já não acredita mais, porque passou meses, anos e anos, e já não acredita mais nas promessas de Deus. Porém, não importa o tempo que passe ou que leve, se Deus falou, Deus vai cumprir. Isso se você estiver em retidão, em comunhão com o teu Deus. Ezequias disse: Senhor, eu não me conformo pelo seguinte, porque eu fiz o que era reto aos teus olhos. Eu andei em retidão, andei nos teus estatutos. Eu fiz o que me mandaste. E eu obedeci a tudo, Senhor. Por isso, ele não se conformou. E por isso foi que Deus deu o sinal, cumpriu a promessa na sua vida. Então está aí. Eu espero que você tenha gostado. Eu estou aqui há mais de 20 minutos, somente trazendo para você esses tópicos, a introdução. Não estou pregando, estou ensinando você a como preparar um sermão. Então, já estou aqui basicamente 20 minutos, ensinando você a preparar um sermão. Então, quando você lê uma mensagem, você procure esses textos que ficam isolados, porque muitas vezes você passa despercebido e não consegue saber como desenvolver a mensagem. Então tudo isso aqui você arranca de dentro da mensagem do rei Ezequias, da sua enfermidade, da sua cura. Então tudo isso dentro de uma mensagem simplesmente pequena. Se você observar a mensagem de Ezequias, da sua cura, é uma mensagem pequena, mas veja o que nós conseguimos extrair desse texto. Amém? Espero que você tenha gostado e que isso sirva de edificação para a sua vida e que você consiga preparar suas mensagens, os seus sermões. Amém? Se você gostou desta aula de hoje, então já deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, diga o que você achou desse vídeo e compartilha, porque tem muitas pessoas precisando aprender a preparar um sermão e ouvir uma mensagem como essa. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fica na paz e não se esquece, se inscreve no meu canal Palavras que Edificam Vidas, e aqui tem muitas mensagens que vão tocar a tua alma e você vai aprender bastante a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, fica na paz, em nome de Jesus.